Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Tom Wendel do canal Cartola 23 Oficial e vamos lá para o nosso vídeo aí para a rodada número 4 do Cartola, tá? Lembrando, como não estou fazendo e gravando mais vídeos durante a semana e não estou com tempo para fazer live, vou fazer em um único vídeo, tá? Fazer um vídeo aí em três etapas, tá? Vamos analisar ali primeiro os confrontos, as melhores opções, principalmente para desarmes, tá? Falando da parte defensiva. Depois vamos analisar quais são os melhores goleiros para questão de números, tá? Para questão de defesas e também para questão de SG, e quais são os melhores atacantes. E por último aí nós deixamos o nosso tradicional vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar aí conforme os meus estudos, né, tentar reduzir o número de opções para ficar fácil para vocês escolherem aí conforme os meus estudos, beleza? Antes de tudo, você que não é inscrito no nosso canal e gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, deixa o like nesse vídeo aí que ajuda muito o fortalecimento aqui do nosso conteúdo, tá ok? E vamos dar início então aqui falando sobre os confrontos, né? Então o mercado fecha aí às 15 horas e 59 minutos com o primeiro confronto aí com Cruzeiro e Santos. Já temos boas peças para este primeiro confronto, tá? Então vai ser, provavelmente não, teremos a escalação deste confronto. Falando então um pouquinho aí de Cruzeiro e Santos, né? O Cruzeiro leva uma vantagem sobre o Santos, principalmente pela o que o Santos vem apresentando aí no regional e nesse início de Brasileirão. Então o Cruzeiro vem de uma crescente aí bem interessante, então eu coloco o Cruzeiro aí como à frente nesse confronto aí, tá bom? Falando um pouquinho de perda de bola, nós temos aqui o Lucas Braga. Tem que ver se vai ser o Lucas Braga realmente que vai jogar ou vai ser tava um outro previsto aqui. Deixa eu só mudar que eu estou fazendo acompanhamento aqui por causa da perda de bola. Eu quero colocar para vocês também a questão de perda de bola, tá? Então deixa eu só atualizar aqui. Beleza, perda de bola. Tem que ver se vai ser o Daniel Ruiz, tá? Se o Daniel Ruiz jogar aqui, eu preferia. Mas apesar que o Lucas Braga também tem cedido aí perda de posse de bola, tá? Então é uma boa também. Nathan Santos também. Nathan Santos aqui tem perdido aí em torno de 7 perda do posse da bola nos 3 últimos confrontos. Então esse lado direito aqui promete perder muita bola. Então nada a ver isso que eu tô falando, cara. Então vamos dar início aqui falando do primeiro confronto aí, Cruzeiro e Santos, tá? Eu vejo um leve favoritismo aí para a equipe do Cruzeiro devido ao momento do Santos, desde o regional aí Santos vem tentando, né, apresentar um futebol convincente e o Cruzeiro vem numa crescente, né? Então eu coloco aí como boas opções o Bruno Rodrigues para questão de gol e produção de scout, né? Ele tem uma média ali de 7 pontos aí de média base, então vale muito a pena. Destaco aqui o lateral Marlon William, tá? Principalmente ao lado do Marlon, o lado esquerdo, que vai pegar aqui o Lucas Braga, ou talvez se jogar ali também o Daniel Ruiz, tá? Tem que ver quem vai jogar, mas ambos cedem muita perda da posse da bola, tá? Então favorece os adversários. Sem dizer que o Nathan Santos também aí, nos últimos 3 confrontos, perdeu 7 posse de bola, então também é favorável. Então esse lado direito aqui é favorável, tá? O Marlon acho que tem mais potencial porque tem 2 jogadores aqui, e quando o Lima cair aqui para a direita também vai pegar os desarmes do Lucas Lima, que também cede desarme. Mas por outro lado aqui também temos o Mendonça, que também é um cara driblador, né? É um cara que pode arrumar falta também, mas o William com certeza vai ter potencial porque vai pegar a subida no Mendonça aqui. Então boas opções. Eu vejo aí que os 2 laterais do Cruzeiro são fortes para essa rodada. Pela questão de números aí, como eu falei para você, o Marlon tem a opção aqui de pegar o Lucas Braga e o próprio Nathan Santos aí que ambos cede desarme. Marcos Leonardo também cede muitos desarmes, então você vai cair para a direita e para a esquerda, acaba favorecendo aí os laterais e também os zagueiros para a questão de desarme, tá? João Paulo para defesa difícil talvez seja um bom nome, mas vamos analisar os goleiros aí na outra plataforma do Escala 10, tá joia? Rafael Cabral também talvez seja uma boa opção, mas eu prefiro ficar aí com os
laterais do Cruzeiro. E falando um pouquinho aí do Cruzeiro, o cara que mais cede aí perda da posse da bola é o Bruno Rodrigues, tá? O Bruno Rodrigues vai cair aqui pro lado direito. Então aí tem potencial lado direito para desarme. Sem dizer que o Matheus Vidal também, né? O Matheus Vidal aí também cedeu 8 perca da posse da bola aí nos 3 últimos confrontos, e o Bruno Rodrigues 15. Então a média de 5 perda da posse da bola, e o Bruno Rodrigues tem cedido nas últimas 3 partidas por jogo. Então tem potencial de desarme. A questão mesmo do SG. Pegando o próximo confronto aqui, Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco aí, vamos analisar esse confronto também. Apesar de ser um clássico, né, o Fluminense tem aí um favoritismo sobre essa equipe do Vasco, que vem melhorando, vem mostrando no futebol. Temos jogadores aí bons a destacar, como o próprio Gabriel Peck, aqui com uma média muito boa, mas o Fluminense está acima. Para mim, o Fluminense vem forte para brigar por esse título do Brasileiro. Sem sombra de dúvida, Cano para mim é unânime, inclusive de capitão, né? Principalmente se você estiver entre os cabeças da sua liga, eu acho que é um risco muito grande deixar o Cano de fora. E a dobradinha John Arias aqui sempre vale a pena. Lima e Paulo Henrique Ganso já coloco mais como aposta do lado do Vasco. Claro, Pedro Raul temos sempre que indicar por ser o centroavante principal, mas o Gabriel Peck é quem vem marcando gols e produzindo muitos scouts aí. Destaque também para o Alexander, tá? O Alexander é lateral, e como está previsto aqui o Marcelo e o Samuel Xavier, então provavelmente o Alexander vai jogar aqui de ala, vai chegar bastante aqui à área. Então para mim é um coringa aí muito importante para essa rodada. Destaca o Marcelo para desarme, porque o Gabriel Peck, que é o cara que mais cede desarme, cedeu também 15 desarme nos últimos 3 jogos. Então ele vai subir aqui para o lado esquerdo do Flu. Então Marcelo, o próprio Alexander aqui pode pegar desarme aqui do Gabriel Peck, aí, que cede a média de 5 por jogo. Vale muito a pena, tá? Destaco também o Pedro Raul, que cede aí 14, ou seja, quase também cede a média de 5 aí, desarme para os adversários. Então destaco aqui também para o Nino. E o Alex Teixeira aí cede um pouquinho menos, cedeu 10 nos últimos 3 jogos, mas também vai cair aqui para o lado direito, tá? Então o potencial maior é para o lado esquerdo do Fluminense para fazer desarmes. Vamos partir para o próximo confronto. Esse é um confronto bem complicado de analisar, né? O jogo aí das 11 horas. Na verdade eu estou fugindo desse confronto aí, mas vamos fazer aqui a análise no confronto do América com o Cuiabá, tá? Já de cara aqui destaco o potencial do lado esquerdo, tá? O Marlon aqui é um jogador que faz desarmes, então tem característica de desarmador, e vai pegar a subida do Jonathan Cafu aqui, que é o cara que mais cede desarmes aí pela equipe do Cuiabá. Então vale muito a pena aí a questão de desarme para o Marlon, tá? O próprio Maidana aqui pode fazer a sobra do Marlon, né? Quando o Marlon subir, quem vai fazer a sobra aqui é o Maidana, então pode pegar também os desarmes da subida aqui do Jonathan Cafu, tá joia? Daverson também cede bastante desarme, então cresce também o potencial aqui do Maidana e do Ricardo Silva. É um jogo complicado de analisar, mas na parte ofensiva aí podemos indicar aqui o Benítez, né, que é um cara aí que sempre quando tá em boa forma, né, ele que se machuca muito e tem um histórico bem comprometedor aí com contusão, mas quando joga chega bastante à área, é um jogador de bastante perigo, juntamente com o Juninho, tá? E quem quiser apostar, aí temos a Luísa de um lado e Daverson do outro, né? Destaco o Daverson aqui, logo vamos ver na questão de números ali, porque o América tem cedido muitos gols, tá? E destaco também o Walter, logo vamos ver também, porque o América tem cedido aí defesa para os seus adversários, tá? Partindo para o próximo confronto, também um confronto bem complicadinho de analisar, São Paulo e Internacional, tá? Um confronto complicado, mas acho que temos bons nomes aí, principalmente na parte ofensiva. Então destaco aqui o alemão, o Alan Patrick, Wanderson, Maurício, só coloco uma aposta porque eu acho que tem outros nomes aí, como vamos citar no direto ao ponto logo mais, mas quem quiser apostar nesse jogo, Alan Patrick, se for para jogo, tá como dúvida. Mas Wanderson, Maurício, pode ser boas opções. E aqui no São Paulo temos que ver se realmente o Jonathan Calleri vai voltar, né? Até coloquei um anúncio aqui
do Caleri. Ver se eu coloquei do Caleri. Não, do Caleri eu não coloquei. Somente no grupo dos sócios lá. Mas tem notícias já que pode voltar para jogo. Então tem que ficar ligado aí. Mas Luciano pode ser uma boa aposta. E a parte defensiva aí eu destaco mesmo aqui o lado que vai pegar o Caio Paulista ali, que cede bastante desarme, né? O Caio Paulista e o Alisson, né? Ambos cedem desarme. Então do lado direito aí tem potencial para desarme, só que é complicado SG nesse confronto. E na verdade estou fugindo desse confronto também. Eu acho que dá para dar uma filtrada legal nos confrontos essa rodada e afunilar um pouquinho ali, né? Outro confronto complicado, né? O Flamengo ficou devendo ontem na Libertadores, mas não tem como não indicar a parte ofensiva desses dois times, tá? Destaco aqui o Pedro, sempre o Pedro, né? Uma hora ou outra ele pode achar aí 2, 3 gols tranquilamente, já mostrou isso, né? Quem joga cartola sabe o que eu tô falando. Aí entra de aposta, né? Gabigol, que desencantou fazendo um gol e perdendo muitos gols, né? Mas achou um golzinho. Destaco os laterais do Flamengo, porque joga aberto, joga ofensivo, então pode ter potencial para participar em gols, então tá indicado. Indico aqui o Vitor Roque, né? Tá numa fase muito legal, e se realmente for para jogo, né? Geralmente a Monique ali solta, que é a setorista do CAP, sempre solta ali uma provável escalação, então ficar de olho. E destaco o Terans. Terans adora marcar gol contra o Flamengo, tá? Então quem quiser ir apostar uma aposta no Terans, eu acho que pode aprontar aí diante do Flamengo, que está vivendo um momento bem instável ainda no futebol, né? Não apresentando aquele futebol que estávamos acostumados. Léo Pereira está numa grande fase, vai pegar o Davi Terans aqui, que cede desarme, vai pegar o Vitor Roque, são os dois que mais cedem desarme aqui, mas principalmente o Davi Terans, né? Que cedeu a média de 11 nos últimos 2 jogos, então veja uma média mais de 5 desarme tem cedido. Então Léo Pereira, como vai jogar de 3 zagueiro, vai cair para a esquerda, que pode pegar a subida do Terans, ele que tem feito bons jogos e bons desarmes e até mesmo gols, né? Então vale como uma aposta aí para um tiro curto, quem sabe, o Léo Pereira. Partindo para o próximo confronto, Bahia e Coxa. Um confronto também bem interessante, onde o Bahia é total favorito, mas é complicado a questão da SG, não dá para prometer, né, para a equipe do Bahia, que ele ataca muito, faz gols, mas também tem tomado gol desde o tempo do regional aí que eu tenho acompanhado. Mas temos bons nomes aqui, até mesmo para fazer uma dobradinha aí, né? Caule, Everaldo, Vitor Jacaré, hein, que está numa excelente fase no Bahia. Então são os principais nomes aí para indicar nessa parte de frente aí do Bahia. Destaco o Matheus Bahia, tá? O Matheus Bahia é lateral e veja onde ele está jogando aqui. Praticamente na mesma linha que o Vitor Jacaré, só que no lado oposto. Então vai chegar bastante aqui a área. Então quem quiser fazer uma apostinha de lateral, Matheus Bahia, eu acho que tem potencial aí sem pensar em SG, até mesmo para participação em gols. Vale a pena para quem quer diferenciar. Destaca o Marcos Felipe, daqui a pouco vamos falar dos goleiros, tá? E aqui no Coxa, acho que dois caras que podemos destacar aqui, que é o Aleph Manga, que é um cara sempre agudo ali na equipe do Coxa, e o Natanael, que é um cara que faz muitos desarmes, né? E vai pegar o lado do Caule, tá? Porque o Caule aqui, ó, cedeu 16 desarmes nos últimos 3 jogos. Então, ele vai cair aqui do lado do Natanael, do lado do Kusevic aqui, tá? Até mesmo o William Farias pode pegar, mas o Natanael pode achar uns desarmes aqui em cima do Caule. Então, pode ser um bom nome também para desarme. O complicado é a questão do SG. Partindo para o próximo confronto aí, Botafogo e Atlético Mineiro, um confronto aí também, um clássico nacional, né? Temos bons atacantes, né? Bons centroavantes aí, que é o Tiquinho Soares por um lado e o Hulk pelo outro, né? O Hulk que estava em dúvida aí rodada passada e aprontou, né? Com 2 gols aí, perdendo até de fazer 3 gols. Então é sempre um risco ter esses caras aí fora, torcer contra esses caras aí não é fácil, tá? Então a parte ofensiva, tanto o Tiquinho Soares quanto o Hulk, acho que são boas opções. O Rubens está previsto aqui, tá? Se jogar, para mim é uma excelente opção, porque pega esse cara aqui, ó, Júnior Santos. Ele cedeu 10 desarmes nos últimos 2 jogos, vai cair para o lado do Rubens. E o Rubens dispensa comentário, então o Rubens tem muito potencial para essa rodada, tá joia? Então destaco aí o Rubens também para desarme, sem pensar em SG.
O próprio Maurício Lemos, se jogar aqui, pode pegar aí os desarmes do Tiquinho, tá? Do Eduardo também, até mesmo do Vitor Sá, aqui também que cede. Então, pode fazer a sobra do Mariano aqui na subida do Vitor Sá. Então, vale a pena também o Maurício Lemos. Mas entre os defensores do Galo, eu prefiro muitas vezes na frente aí o Rubens. Vem fazendo muitos desarmes e pode ser um nome diferencial aí, já que não está entre os mais escalados, né? Assim como o Matheus Bahia, que já citamos aí na nossa análise. Partindo para o próximo confronto, Goiás e Palmeiras, né? Cuidado, Goiás tem tirado o SG do Palmeiras, mas não tem como dizer que o Palmeiras não é favorito para esse confronto aí diante do Goiás, tá? O complicado é que joga fora de casa e o SG é complicado aí. O Goiás tem tirado o SG do Palmeiras quando o Palmeiras joga lá. Mas enfim, vamos lá, temos bons nomes aí. A parte defensiva do Palmeiras para mim tá super indicado. Você ter eu acho que é essencial, que é esse cara aqui, né, o Gustavo Gomes. Você nem escala ele para SG, você escala uma jogada aérea. Perdemos o Murilo, tem que ver se o Murilo vai jogar, né? Saiu machucado aí na Libertadores, então tem que ver se ele vai para jogo. Se for para jogo, o Murilo muito forte, até mesmo a dobra aqui do zagueiro para mim seria forte para a rodada. Mas temos o próprio Piquerez aqui, que é um nome interessante, vai pegar o Palácios, mas destaco o lado direito aqui com o Mike, porque o Vinícius é o cara que mais cedeu 16 desarmes nos 3 últimos jogos, então uma média mais de 5 desarmes tem cedido por jogo, tá? E quem vai pegar é o Mike e o Gustavo Gomes, que vai fazer a sobra do Mike, né? O Mike que apoia bastante e sobe. Então, Gustavo Gomes, mais um potencial aí para escalar, para mim, é unânime para a rodada você ter Gustavo Gomes. E vale a dobra com o Palmeiras, até mesmo com o Everton aqui, por uma questão de segurança para SG, tá? Se perder SG, já não sei não se o Everton vai pontuar tão bem. Mike pode ser uma boa opção, ele não tem característica de desarmador, ele sobe bastante, mas tem que cuidar que se o Arthur jogar aqui, acaba ocupando o espaço aqui do Mike. Então tem que ver se ele vai subir tanto assim, porque o Marcos Rocha não subia, né? O Marcos Rocha ficava bastante e quem subia era o Piquerez. Mas sem sombra de dúvida, é um dos principais confrontos aí para ECG, junto com o confronto do Grêmio, né? Confronto do Grêmio e Bragantino, tá? Grêmio e Bragantino, então vamos lá. Total favorito o Grêmio. Soares para mim tem muito potencial, né? Até o Gilberto marcou gol aí, né? Desencantando contra o Bragantino. E quem sabe agora não é vez do Luis Soares marcar gol, tá? Eu acho que é um cara muito forte aí para essa rodada, porque essa zaga do Bragantino tá uma mãe, né? O Lucão, né? Quantos escalaram o Lucão para valorizar e não conseguiram valorizar, porque o Bragantino tem tomado gol. Então, parte ofensiva do Grêmio, para mim tá indicado. Soares para mim beira unanimidade para essa rodada. Cristaldo e Bitelo muito forte, ambos aqui, gosto. Agora o Bitelo saiu aqui da função de volante e foi para o ataque, para mim é melhor ainda, rende mais. Então para mim esse trio aqui é fortíssimo para a rodada, e coloco o Vina aqui como uma boa aposta, né, para a rodada. Diego Barbosa, né? Abri até o plano de sócio ali, falando do potencial do Diego Barbosa. Por quê? Porque ele vai pegar esse cara aqui, ó, o Elinho, que cedeu nada mais, nada menos do que 20 desarmes em 3 jogos. Então, é o lado aqui do Diogo Barbosa. Se o Diogo Barbosa jogar, para mim, é fortíssimo para a rodada. Porém, ele está em dúvida aqui com o Reinaldo, que está voltando de contusão. Aí já não coloco tanto com uma boa opção, o cara ainda está fora de ritmo, tá? Mas se Diogo Barbosa jogar, para mim é fortíssimo para a rodada, tá? Vai pegar o Elinho aqui, vai bater de frente com o Elinho. Tranquilo, não tenho mais nenhum destaque. Parte defensiva do Grêmio é válido, tá? Bruno Alves, jogada aérea aí, forte. Bruno Vini, como vimos aqui, o Elinho vai cair aqui do lado esquerdo. Então, quando o Diogo Barbosa ou o Reinaldo, que sobe bastante, quem vai fazer a sobra aqui é o Bruno Vini. Então, vai ter potencial de fazer desarme também em cima do Elinho. Então, ele tá baratinho, muitos estão optando por Bruno Alves, né? Pela questão de jogada aérea, por ser o medalhão ali. Mas Bruno Vini, olho nele, tá? Fábio também, pela questão de cartoleta, é válido, né? Vai pegar aqui o lado direito, tem que ver quem que vai jogar aqui do lado esquerdo, né, do Bragantino, mas pode ser uma boa opção também, uma válvula de escape ali para quem não tem muitas cartoletas, tá bom? Gabriel Grando, né, para mim é um bom nome também para questão de SG e defesa, vamos ver daqui a pouquinho. Vamos para o próximo confronto, um time que não vem bem, né, principalmente
em competições paralelas, que é o Corinthians, e um time que vem muito bem nas participações paralelas, né? Ontem acho que goleou aí por 5-1, então vale muito a pena aí a parte ofensiva, tá? Destaco aqui o Roger Guedes e destaco aqui quem for jogar, tá? O Thiago Galhardo creio que não vai jogar. O Thiago Galhardo, deixa eu ver se eu publiquei alguma coisa, tá aqui, ó, Thiago Galhardo. Ele pegou suspensão, ó. Thiago Galhardo foi julgado nessa manhã e pegou um jogo de suspensão. Está fora contra o jogo do Corinthians, então não sei por que ainda tá dúvida aqui no escala 10. Mas a princípio vai ser o Romero, claro que perde muito, né? A fase do Galhardo é bem melhor. Mas destaco esse cara aqui que vem voltando a fazer gol pelo Fortaleza. Então pode ser um bom nome junto com o Caleb, tá? Então o Caleb é o meio de campo, o Moisés é um atacante. Como aposta é válido. Roger Guedes, para mim, eu acho o nome forte também para a rodada. Parte defensiva eu já acho bem complicado, talvez o Cássio aqui para a questão de defesa, tá? Mas não para a questão de SG. E vamos, acabou, né? Então aí finalizamos a análise de confronto. Vamos utilizar agora a escala 10, falando um pouquinho das melhores opções aqui para vocês, para a questão de números, tá? Para a questão de números aí para a rodada. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Começando aí falando pelos goleiros, tá? Goleiros para a rodada número 4 aí, qual que tem mais potencial de defesa? Veja que o que eu falei para vocês, olha o potencial do Cássio, veja que o Fortaleza cedeu, foi o que mais cedeu aqui defesa, ó. Nos últimos 3 confrontos, cedeu 13 defesas para o Fábio, que fez 9 pontos tomando gol. Cedeu 6 defesas para o goleiro do Coxa, que tomando gol ainda fez 3 pontos. E cedeu 5 defesas para o goleiro John, do Internacional, que tomando gol fez 4 pontos. Então, Cássio, pelos números, tem potencial. Outro goleiro que eu quero destacar que está muito bem na rodada, está muito bem no campeonato, é esse goleiro aqui, o Lucas Perry. Tá? Para mim tem também potencial, porque olha que o Atlético Mineiro cede também, ó, 4 defesas cedeu aqui cedeu 5 defesas, João Paulo mitou com 10 pontos, mantendo o SG, e aqui cedeu 10 defesas, olha que o Léo Jardim fez 9 pontos. Quem quer um goleiro para apostar, tá? Eu acho que esse cara que é um goleiro muito forte para aposta. Se mantiver o SG, tem tudo para estourar e passar de 10 pontos. Lucas Perry. Perry ou Perry? Vamos ver aqui. Perry, Lucas Perry, tá? Boas opções. Destaco também o goleiro Walter aqui, quem sabe pode ser um bom nome, né? Aqui cedeu 5 defesas, cedeu 7 defesas, cedeu 2 defesas. Então, para defesa é válido, o problema é a questão da SG do Walter, tá? Veja que aqui o goleiro... O Everton é mais para questão da SG, porque veja que ó, tem cedido a média de 2 defesas, 3 defesas para o adversário. Então, se chegar a perder o SG, o Everton é para SG, tá joia? Deixa eu mudar aqui também. Outros goleiros do Grêmio, veja que o Bragantino também não tem cedido muito, tá? Cedeu 6 aqui para o Rafael Cabral, que fez 11 pontos, ok, não perdeu SG. Porém aqui, ó, perdeu SG e cedeu uma defesa apenas, jogando fora de casa, como visitante, tá? Então, veja que quando joga em casa ele tem proporcionado defesa, mas quando joga fora de casa não tem proporcionado defesa, e ele vai jogar como visitante. Então, também o goleiro do Grêmio aqui, o Gabriel, pensando em SG, tá? Assim como o goleiro do Cruzeiro também é pensando em SG, goleiro do Fluminense é pensando em SG. Quer para defesa difícil? É Cássio e o Lucas, tá? Até mesmo o Bento aqui. Se vier a calhar um SG aí, tem tudo para pontuar bem. Mas é difícil segurar o SG contra o Flamengo. Questão de números, veja que o Coxa tem cedido, né? Questão de média, ó, cedeu 2 pontos aqui, cedeu 12 pontos aqui para o goleiro do Fortaleza e cedeu 8,5 para o goleiro do Flamengo, tá? O Coxa joga como visitante, então quando jogou como visitante, cedeu aqui 8,50 e cedeu SG também. Então o goleiro do Bahia tem um potencial legal aí, que é o Marcos Felipe, tá? Potencial bom aí para scouts. E veja aqui que o goleiro do Botafogo novamente aparece na questão de scouts, tá? Então veja, ele é bom para defesa e bom para scouts, porque o Atlético Mineiro tem favorecido, ó, 2 pontos, 10 pontos e 9 pontos. Então volta a falar,
Goleiro do Botafogo, excelente aposta para quem quer diferenciar, um tiro curto, uma liga de rodada, vale a pena. Veja aqui que o Cássio não tem pontuado tão bem, mas o Fortaleza também tem entregado pontos, ó, 9 pontos, 3 pontos, 4 pontos para os seus goleiros, tá? Então ficar de olho aí e veja que o Santos também tem cedido pontuação, ó, cedeu 7 aqui e 9 aqui, tá? Muito pela questão do SG também. E cedeu 9 pontos, 4 defesas. Então, goleiro aqui do Cruzeiro, bom, né? Une aí a questão de scouts e a questão de um possível SG. Assim como o goleiro do Bahia, une uma questão de scouts e possível SG. Então, o Marcos Felipe, o goleiro do Cruzeiro, colocam aí uma opção que ele fica no intermediário entre scouts e pontuação, tá? Vamos passar aqui para a lateral esquerda, já falamos, né, do potencial do Diogo Barbosa. Então, só venha confirmar, olha aqui, ó, 14 desarme, ó. Tá aqui o Marlon fez 16 pontos jogando ali no lugar do Diego Barbosa. Aqui perdeu o SG, mas o PK fez 4 pontos, 3 desarmes. E aqui o Jonathan também perdeu o SG, mas mesmo assim fez 2 desarmes. Fez 2 desarmes pro lado ali esquerdo jogando contra o Bragantino. Então destaca o lado esquerdo, tá? Veja aqui a questão de pontos também. Cadê aqui, ó? 7.5. 16 pontos aqui pro Marlon, foi a média maior. Destaco aqui o lado esquerdo do Cruzeiro sendo melhor, que é o que nós falamos, que é o lado do Marlon, tá? Vejo que é o lado que o Santos tem mais cedido, ó, cedeu 7 defesas, 7 desarmes para o Rubens e cedeu 4 desarmes para o próprio Diego Barbosa, tá? Então tem potencial aqui, ó, tanto o Diogo Barbosa quanto o Marlon são 2 jogadores muito interessantes para potencial de desarme, tá? Destaco aqui o lado esquerdo do Bahia, como já falei, tá? Aqui tá o Jonathan Chaves, mas pode ser o Matheus Bahia. Então veja que o Coxa tem cedido pontuação. Cedeu 8.8 aqui pro Caio Paulista, cedeu 10.5 aqui pro Bruno Pacheco e cedeu 15 pontos aqui pro Ayrton Lucas. Então, potencial, Marlon, Diogo Barbosa e Matheus Bahia ou Jonathan Chaves, tá? Tem potencial pelos números. Ver se tem mais algum destaque. Eu quero ver a equipe do Palmeiras aqui. Equipe do Palmeiras. O melhor lado aí que tem cedido é para o lado direito, como eu falei para vocês. É pouca coisa. Então, ó, você deu 7.1 aqui para o lado do Mike e você deu 5.5 para o lado do Mike, tá? Então, tem cedido aí para o lado direito mais e para o lado esquerdo, que é o lado do Piquerez. Mas veja que o René fez 6.7, mas manteve o SG. Aqui fez 4 sem SG, fez 3 desarme. Aqui fez 2 desarme. Então, tanto o lado do Piquerez quanto o Mike são lados bons, mas pelos números, o lado do Mike é melhor, como já falamos ali, tá? Zagueiro tá bem complicado, né? O que tem cedido aqui é o Coxa, né? Porque muito pela questão da SG, mas não temos zagueiros tão viáveis à indicação do Bahia. Então, o zagueiro tá bem complicado. Veja que o Botafogo tem cedido desarme aqui para zagueiros, tá? Então, veja, você deu 3 desarmes aqui, né? Você deu gol para zagueiro. Então, olha aí, ó. Ó, o Léo Pereira aqui, ó, fez 20 pontos em cima do Botafogo. Então, uma apostinha muito válida para a rodada é esse cara aqui. Matheus Lemos, que já tem gol nesse Campeonato Brasileiro, tá? Então, para uma jogada aérea aí, é válido o Matheus Lemos, tá? Léo Pereira marcou 2 gols aí no Botafogo. Atacante para a rodada, veja que o Coxa tem cedido, né? Gols, 4, 5, 3, então tá com uma média bem legal. O Vasco tem cedido, então isso só fortalece aqui Everaldo Jacaré, Cano, fortalece aqui o Bragantino também tem cedido, então fortalece aí o ataque do Grêmio ali com o Soares também. Como visitante, destaco aqui o potencial do Cuiabá, veja aqui, ó, 9.3, ó, você deu 7.7 para o Soteldo, 20.8 para o Mendonça, 10.40 para o Marcos Leonardo, tá? Isso só no jogo do Santos. Daí você deu 9.20 para o Luciano, 11.50 para o Caleri, 6.70 para o Marcos Paulo, que entrou no final e fez gol. Pro Fluminense, 8.8 para o Cano, 12.90 para o John Kennedy e 14.20 para o Lelê. Então, sem sombra de dúvida, uma excelente aposta para a rodada é o nosso querido Daverson, né?
pode desencantar e desencantar bem essa rodada. Então, quem tá buscando aquele nome diferenciado para tiro curto, uma aposta, um 880, Daverson pode ser o cara dessa rodada aí contra o América. Então, olho no Daverson, tá? Olha o Coxa aqui, cedeu 4 gols nos últimos 3 jogos no Brasileirão. Fortaleza também cedeu, o Bragantino também cedeu 3 aqui nos últimos 3 jogos, média de 1 gol por jogo. E olha o América aqui, cedeu 8 gols aí nos últimos 3 jogos. Então, o Daverson, reforço para vocês. Olha um destaque aqui que eu falei para vocês que o Terans gosta de marcar gol no Flamengo. E olha o Flamengo como tem cedido pontuação para meios. Eduardo, Danilo, tá? Alan Patrick, Gustavo Campanharo, Maurício fez 16 e 20 e o Maurício caiu ali do lado do Terans, tá? Então, aposta para a rodada, para diferenciar também. Terans, além do histórico ser bom aí, né, Terans, não tá muito escalado, né? Que diz a lenda que quando ele tá bem escalado não vai bem. Então, olha, você deu 3 gols aqui para meias. Então, olho no Terans, tá? Então, Daverson, Terans, pode ser Matheus Bahia, pode ser nomes para surpreender essa rodada aí, tá bom? Beleza, finalizando aqui, vamos falar agora do nosso vídeo direto ao ponto, tá? Vamos ver as melhores opções aí para o direto ao ponto. Deixa eu vender toda a nossa escalação aqui. E vamos falar das melhores opções, tentando ser o mais breve possível. Vai ficar compridinho esse vídeo aí, mas se fez necessário agora que estamos gravando apenas um vídeo. Começando para o ataque. Ataque para mim, Hulk, boa opção. Roger Guedes um pouquinho mais abaixo, mas boa opção. Cano para mim é unânime para a rodada, inclusive de capitão. Para mim não tem margem, é o Cano. Outros bons nomes, não tem como não indicar o Pedro, né, pelo histórico no Cartola. John Kennedy pode ser um bom nome para aposta. Bruno Rodrigues, gosto muito, olha a média desse cara que vem numa crescente muito grande e vem marcando gols, ótimo nome. Vitor Jacaré, para mim, excelente nome para a rodada também. Vem de pontuação de média base muito boa, tá com a média de 8, o Bruno Rodrigues com a média de 10. Soares, eu acho que tá com a média legal, até para quem não tá fazendo gols, não tem nenhum gol no Brasileirão, mas vem numa crescente aqui. Então pode ser agora contra o Bragantino, vai estar no nosso time, tá? Rony coloca um pouquinho mais abaixo. Everaldo, uma aposta legal, para quem quiser dobrar e cercar esse potencial ofensivo com Everaldo e com o Jacaré. Eu acho que pode ser uma excelente dobra para a rodada, tá? Você acaba cercando, coloca mais o Caule, acaba cercando aí essa parte ofensiva do Bragantino, tá joia? Parte ofensiva do Bahia. Arthur aposta, Everaldo coloca como uma aposta abaixo do Jacaré pelo que vem apresentando, né? Então vem de pontuações e 2 pontuações ruins abaixo aí. Eu ficaria por esses nomes aí. Biel como aposta, acho que é válido. Então, recapitulando, tá? Hulk, Cano, Bruno Rodrigues, Vitor Jacaré, Luiz Soares e como aposta o Everaldo. Daí, como aposta, aí temos Aleph Manga, Rony, Paulinho, Arthur, mas eu vou indicar todo mundo aqui, tá? O próprio Vitor Roque aqui como aposta. O Biel como aposta, tá? Mas os principais nomes são esse aí. Esse é o nosso ataque por enquanto, só que tô indo com o Everaldo aqui, fazendo uma apostinha para tentar diferenciar, porque eu preciso dar uma apostada, tá? Mas eu acho que você colocando aqui Jacaré, Bruno Rodrigues, Hulk, para mim excelente opção. Meio de campo, vamos lá. Rafael Veiga, para mim muito forte, talvez seja o principal cara aí da parte ofensiva do Palmeiras, tá? Terans, excelente aposta para a rodada. Zé Rafael para aposta, assim como Tassiano, bons nomes para aposta, tá? Para fazer desarme, quem sabe o Tassiano vem até arrumando gol. Então Tassiano pode ser um bom nome aí diante do Coxa, ele que chega bastante à área, já tem gol aí, né? Já tem gol e assistência, então tem mostrado que pisa bastante na área. Bitelo, para mim não tem como ir, ainda mais na posição que ele tá jogando, não tem como deixar de fora o Bitelo. Ganso, acho que é um nome legal para aposta, mas eu prefiro o Ares, tá mais barato que o Ganso, tá? E é a dobradinha padrão ali com o Cano. Coloca os dois e deixa lá.
Everton Ribeiro já aposta. Cristaldo é um cara legal, acho que uma dobra aí com o Cristaldo é válido. Por enquanto vou estar dobrando esse Grêmio, quero cercar esse Grêmio com o Soares e os 2 meias. Matheus Vital aposta, Vina aposta, Pochettino aposta, Benítez aposta. Caule eu acho um nome bem interessante. Eu vou estar com ele aqui fechando o nosso meio de campo, sem dizer que custa baratinho aí, apenas 5 cartoletas. Então, para nós que não temos muitas cartoletas, acho que é válido, tá? Fiz uma apostinha aqui no Everaldo e fiz uma apostinha no Caule, tentando cercar esse potencial ofensivo do Bahia, tranquilo? Então, recapitulando, meio de campo com potencial: Veiga, Bitelo, Ganso / Arias, Cristaldo, né? Podemos até colocar / Bitelo, né? Bitelo e Cristaldo podemos colocar junto aí. Vina como uma excelente aposta. O Caule como uma boa opção também. E destaco também o Zé Rafael e Tassiano, que são as melhores opções. Partindo para nossa lateral aqui. Como falei para vocês, Marlon tem potencial, vai estar no meu time, tá? Ayrton Lucas, Marcelo, Samuel Xavier, excelentes nomes para aposta. Rubens, para mim, um nome muito forte, tá? Para a rodada. Vimos que ele tem potencial também ali para fazer desarme. William, quem quiser adotar essa estratégia aqui para evitar a loteria, é válido também para a rodada, tá? A equipe ali do Santos cede muito, joga pelas laterais, então cede desarme, né? Boa opção. Alexander vai jogar de Coringa. Vamos estar fechando com ele aqui na nossa lateral. Piquerez, boa opção. Para quem não tem cartoleta, às vezes colocar o Marlon, se colocar o Piquerez, está super bem servido, né? O Marlon tem mais potencial conforme os números, mas o Piquerez tem potencial conforme a SG. Fábio também é uma válvula de escape, custando 5,40 cartoletas. Vejo que dá para montar um time barato aí, bom. Matheus Bahia, mais barato ainda, 4,99. Vale muito a aposta você colocar o Matheus Bahia aqui, ó. E pode ser uma saída para quem não tem muita cartoleta, você colocar o Matheus Bahia é válido. Vejo que você vai ter aqui 3 da parte ofensiva, né? 3 da parte ofensiva do Bahia aqui, ó. Matheus Bahia, Caule e Everaldo. Veja, eu potencializei aqui o lado esquerdo. Mas quiser colocar Jacaré, Caule e Matheus Bahia, acaba cercando aí essa equipe do Bahia, tá? Pode ser uma variação que possa pintar no nosso time amanhã na atualização. Eu ficaria por esses nomes. E por último aqui cito o Mike como boa opção também. Zagueiro para rodada, temos uma unanimidade que é o Gomes, tá? Quem quiser dobrar aqui com o Palmeiras, capricha no banco, né? Coloca aí pode pôr o Murilo como até evitando, né, uma negativada do Luan, e coloca o Luan aí na zaga aqui no banco de reserva. Dá para fazer isso daqui facilmente, tá? Vamos ver outras boas opções aqui. Léo Pereira como aposta é válido. Nino, bom nome para você ter um SG, se você não estiver indo ali com o Alexandre, colocar o Nino, acho que é bom, ou até mesmo a dobra, pode ser bom se mantiver o SG. Oliveira já falamos, né? Oliveira, boa opção aí também. Tanto Oliveira quanto o Luciano Castan, tá? Boa opção, mas eu prefiro os laterais. Continuando, Bruno Alves, né? Tá bem escalado, mas como falei para vocês, o potencial pelos números é do lado do Bruno Vini. E vai estar no nosso time aqui muito por questão de cartoleta, senão eu iria com o Bruno Alves. Mas tem potencial o Vini ali também. Vitor Quest somente para desarmes, né? Pode ser uma aposta. Luciano Castan já falamos. E tá bem complicado, na verdade, para zagueiro essa rodada. Eu ficaria com esses nomes. E por último, aqui um Maidana como aposta. Então eu não sairia muito aí de Grêmio, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro para essa parte defensiva, no geral, né? Defensiva. Tanto você vê aqui, ó, nós temos Cruzeiro, temos Palmeiras, temos Grêmios e temos Fluminense, tá? Goleiro para rodada, Fábio para questão da SG, Rafael Cabral, como já analisamos, une a questão da SG e Scouts, tá? Bento somente para questão de defesa. Lucas Perry para mim é a melhor aposta que se mantiver SG estoura na rodada. O Everton para questão de SG mesmo. Marcos Felipe une a questão de SG e defesa, tá? Vale a pena. E o Gabriel Grando aí para questão de SG. Por enquanto vamos estar indo com ele pela questão de cartoletas.
Mas se eu colocar o Matheus Bahia na lateral, provavelmente eu vou fazer uma aposta aí, quem sabe, no Lucas Perry no gol. E técnico para a rodada, tá? Técnico Fernando Diniz, Abel, são válido. Técnico Renato Gaúcho, boa opção. Técnico Pepa, boa opção. Aí vamos baixando, né? Por questão de cartoletas aí. Técnico do Bahia, boa opção. E técnico aqui do América, acho que pode ser uma boa opção também para a rodada. É o que nos resta aqui, é colocar o técnico do América. Quem sabe se eu fizer aquela mudança, tá? Do Matheus Bahia aqui no lugar do Marlon, eu consigo melhorar o goleiro e consigo melhorar o técnico. Atualização desse time aqui do canal. Sai aqui no nosso Instagram, Cartola23 Oficial. É importante que vocês sigam, sempre tem notícias, né? Tá aqui o nosso time dos sócios aí, o 880, que era gratuito ano passado. Estamos cravado aí com 200 pontos. O NDFC com 176, os dois fazem parte do plano de sócio. E temos o nosso time do canal que está com 155 aí. Precisamos melhorar, por isso das apostas aqui com o Everaldo, Caule. Vamos tentar subir e melhorar a nossa pontuação. Galera, então é isso aí. Esse foi o nosso vídeo, um pouquinho longo aí do que o normal, que a galera tá acostumado, mas por eu estar gravando apenas um vídeo durante a semana, se faz necessário aí eu esticar um pouquinho esse vídeo, que antes era só direto ao ponto. Beleza, galera? Fiquem com Deus, uma boa rodada a todos e até a próxima.